Yo, Piazza, did you make this? Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos resolver um exercício que fala sobre plano inclinado e polias. Eu coloquei aqui, são máquinas simples. Então, assiste o vídeo para saber como é que funciona. Bem galera, o exercício de hoje é um exercício do Mackenzie, de 2007. Ele diz o seguinte: o bloco A está na iminência de movimento de descida quando equilibrado pelo bloco B, como mostra a figura. Os fios e as polias são ideais e o coeficiente de atrito estático entre o bloco A e a superfície de apoio é 0,2. A massa do bloco B é... Bom, aí ele dá uma série de possibilidades aqui para a gente discutir. Vamos lá, para resolver esse exercício, a gente vai ver aqui que envolve dois tipos de dispositivos que nós conhecemos como máquinas simples, que são os planos inclinados e as polias. Então, ao longo do exercício, eu vou explicar melhor como que isso pode ser utilizado como uma máquina simples, tá? Bom, para resolver esse tipo de exercício, primeiro a gente tem que entender a situação, o que está acontecendo. Bom, então eu tenho um plano inclinado, eu tenho um objeto que, se não estivesse preso essa corda, fatalmente ele iria escorregar. Então ele tem uma tendência, né? Ele está na iminência de movimento. O que é iminência de movimento? Não é? Então isso aqui, quando a gente fala de iminência de movimento, a gente está falando que está prestes a se movimentar. Ele está quase se movimentando, quase, ele está ali no quase se movimentando. Ele só não está se movimentando porque tem alguém que está impedindo que isso aconteça. Bom, vamos lá. E ele está aqui passando por uma polia, não é? Essa corda, esse fio está passando por uma polia e está presa lá no teto. E ela também suporta uma outra polia aqui. Bom, então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Bom, por que será que esse cara não cai? Também por que será que ele não sobe? Bom, essa é uma situação que ele está no quase se movimentando, mas ele ainda está em equilíbrio, não é isso? Ele está numa situação que nós chamamos de equilíbrio estático. Ele ainda está parado. E quando eu tenho um equilíbrio estático, nós vamos ver que a força resultante que age sobre eles é zero. Bom, então eu tenho uma situação aqui que a força resultante que está agindo sobre esse bloco é zero. Então, se eu pegar todas as forças que agem sobre ele, vai dar zero, ou seja, elas vão se cancelar, né? Os vetores vão se cancelar. E o mesmo aqui para o bloco B. Bom, ele também fala o cosseno e o seno desse ângulo, não é isso? Mas percebam que ele não fala nem a massa de A, nem a massa de B. Tá? Então, aí você fala, ih, professor, vai dar para fazer? Vai sim, vamos lá. Então, vejam só, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar, né, os vetores que representam as forças que estão agindo nesse problema, tudo bem? Então, eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou colocar aqui, tá, os vetores que representam a força peso, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, o peso de B, então, que eu estou simbolizando com essa setinha aqui, e o peso de A, que eu estou simbolizando com esse outro vetor, essa outra setinha aqui. Tá? Como não tem valores, eu vou deixar assim, ó, peso de B e peso de A. Bom, professor, por que você começou por essas forças? Eu comecei porque se tem massa, tem peso, não é isso? Tem ação gravitacional no planeta Terra. Bom, e que mais? Que forças que eu tenho aqui? Bom, sobre o bloco B, eu tenho, além do peso, eu tenho a força que essa polia está exercendo sobre esse bloco, no sentido de mantê-la sustentada, né? Então, nós temos aqui uma força que está sendo exercida através de um cabo. Então, eu estou chamando essa força de tração. Tá? Então, eu vou desenhar aqui, vou chamar essa força de tração e vou colocar aqui T. Tá? Então, tração aqui, vou chamar de tração aqui, tudo bem? E tem mais, vou falar ainda o seguinte, vou falar que essa tração, né, como tem essa corda e tem a outra corda, eu vou chamar essa tração de tração 1, tá bom? Então, vou chamar aqui de tração 1. Ok, então só tem essas duas forças. Não está encostando em nada, não está apoiado em nenhuma superfície, não tem nenhuma força de contato, não tem atrito. Então, o que nós temos aqui é uma força de tração e uma força peso.
Ok. Vamos para o outro bloco. O outro bloco, por sua vez, né, tem um peso, tudo bem, e ele, né, está apoiado sobre a superfície. Né? Ele pressiona a superfície nessa direção, perpendicularmente, que nós chamamos, né, força de compressão. Então, nós vamos ter uma força que eu chamo de força normal, que é a força de resposta da superfície. Né? Então, a superfície acaba respondendo, falando, olha, você está me pressionando aqui, eu estou te empurrando de volta. Né? Então, é o que nós chamamos de força normal. E eu tenho um cabo aqui, não é isso? Que está preso a esse, né, vamos dizer assim, está preso a esse corpo. E aí eu tenho, então, uma força aqui. Bom, então eu tenho uma força, vou seguindo o cabo e vejo que na outra extremidade eu também tenho que ter a mesma força, não é isso? Ó? Então é o mesmo cabo. Então a gente vai falar o seguinte, olha, esse cara aí, ele está sendo sustentado aqui por uma força T2. É isso, ó. A parede, o teto aqui no caso, está segurando, impedindo que esse cara caia. É óbvio que essa corda está fazendo todo esse percurso, tá? Mas se o teto puxou aqui, impediu que esse cara, não é, deslizasse, vai ter a reação. Então, teto puxou o bloco puxou o teto. T2. É isso? E, além disso, ele tem uma tendência a deslizar aqui. E se ele tem uma tendência a deslizar, significa que ele só não está deslizando, porque alguém está impedindo. Também, né? Quem é essa força aqui? Está impedindo o atrito. Então, eu vou colocar aqui, certo? Uma força que representa o atrito. Vou representar aqui essa força, né? Com essa outra cor aqui. Então, a gente vai ter aqui a força de atrito. É isso, ó, como a tendência dele é deslizar para baixo. Então, na verdade, quem está segurando esse bloco aqui, impedindo que ele desça, é a força de atrito, juntamente com a força de tração que está sendo exercida aqui pelo teto, através dessa corda aqui, dessa tração 2. Bom, nós já temos o nosso diagrama de forças aqui. Uma vez construído o diagrama de forças, nós vamos fazer o seguinte. Nós percebemos aqui, então, que quem está impedindo que esse conjunto aqui deslize, né, na verdade, é o T2 e o FAT, né, que esse conjunto aqui, que o bloco A deslize e acabe puxando o bloco B por consequência. Bom, para resolver esse problema, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou imaginar que parte desse peso está pressionando, tá? Parte desse peso pressiona, né, de certa forma, acaba pressionando aqui a superfície. E uma outra parte do peso acaba puxando o bloco rampa abaixo. Né? O nome que a gente dá para essas forças, né? É PY e PX. Como a gente tem aqui, né, o peso de A, então, ele vai deixar de existir. Então, por que ele vai deixar de existir? Eu estou substituindo ele por outros dois vetores, ou seja, a composição, a junção de dois vetores perpendiculares vão formar esse vetor inclinado, esse vetor diagonal aqui, que é o peso de A. Então, eu posso fazer a decomposição deles. Para fazer a decomposição do PX, eu vou pegar o peso e vou multiplicar pelo seno do ângulo, tudo bem? E para achar a decomposição Y, eu vou fazer o peso vezes o cosseno do ângulo. Bom, se você quiser saber mais sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui um link com outro vídeo aqui para que vocês possam entender melhor o porquê que o PX, não é? A gente faz esse tipo de decomposição, a gente chega a esse cálculo e o PY também. Bom, o fato é que se eu tenho uma situação de equilíbrio, então, né, eu percebo aqui que o PX, certo? Acaba puxando o bloco rampa abaixo e ele só não desce porque eu tenho o T2 e o FAT que estão segurando, impedindo ele. Então, eu já posso dizer aqui, sem problema algum, que o PX está exercendo a mesma força, não é? O mesmo valor de força que a força de atrito e, no caso, a força de tração juntas, não é? Então, essas duas forças aqui somadas vão dar o mesmo valor que ele. Aí a gente volta lá e fala o seguinte, bom,
como que a gente, né, faz então o outro raciocínio aqui? Né? A gente vai olhar esse outro carinha aqui e vai falar assim, olha, eu também sei dizer que se o bloco B não está nem subindo nem descendo, né, ele está em equilíbrio, é porque essas duas forças aqui, ó, essas duas forças, a força resultante é zero, ele está em equilíbrio estático, então eu posso dizer também que a força T1, tudo bem, tem o mesmo valor numérico que a força do peso de B. Isso? Tá? Notem que aqui quando eu estou falando de Px e Py, estou falando do corpo A, tudo bem? Então, aqui no caso seria o peso de A vezes o seno e o peso de B de A vezes o cosseno. Bom, eu tenho essas duas relações, tá? E aí eu tenho essa polia, né? Essa polia que está móvel aqui. Essa polia é fixa e essa polia é móvel. Então, o que eu percebo aqui? Olha? Então, esse objeto aqui, né, está sendo puxado, né, o peso do bloco B está puxando ele para baixo, ou seja, essa força T1 que esse cabo vai ter que fazer, não é, na verdade, ela está sendo sustentada por quem? Tanto por esse bloco, quanto pelo teto aqui. Olha, percebam que quem segura esta polia, né, uma parte do peso é dividida com o teto e outra parte dividida com o bloco aqui. Então, eu posso dizer aqui que o T1, na verdade, né, ele está sendo sustentado por duas vezes o valor dessa tração T2 aqui. Ó. Então, eu posso falar que T1 é igual a 2 vezes T2. Tá? 2 vezes T2. Tá? Então, essa relação aqui, ó, se o T1 é igual a 2 vezes T2, isso, 2 vezes T2, eu posso dizer isso aqui, tá? Que eu também posso dizer que o T2 é metade do T1. Também posso dizer isso, sem problema algum, né? Então, posso fazer qualquer uma dessas analogias aqui, né? Essas duas comparações aqui. Tanto que T1 é o dobro de T2, quanto de T2 é metade de T1. E aí eu quero lembrar uma coisa importante, né? Por que a gente fala que esses dois caras aqui são máquinas simples? Bom, é muito simples para entender esse conceito. O plano inclinado, quando eu tenho um objeto num plano inclinado, o peso dele aqui, ó, o peso dele é decomposto. E só uma parte do peso está apontando aqui rampa abaixo. Ou seja, se eu quiser empurrar um objeto, né, quiser levantar um objeto, colocar um objeto, deslocar um objeto de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, ao se utilizar uma rampa, eu não tenho que exercer todo o valor da força. Eu faço menos força. Eu só faço uma porção daquela força. E por isso nós chamamos de máquina simples. É um dispositivo no qual o ser humano consegue se beneficiar fazendo menos força. E aqui, a polia faz exatamente o mesmo. A polia móvel ela também vai fazer isso. Nota que aqui eu consigo carregar um peso aqui, certo? Dividindo esse peso em duas partes. Então, na verdade, se eu tiver aqui uma parte que está presa ao teto, a outra parte que eu deveria fazer a força é só metade do valor total da carga que eu deposito aqui. Então, também é uma máquina simples. Tudo bem? Bom, agora como que eu vou resolver esse exercício? Eu vou pegar e vou falar o seguinte, olha, quando então eu tenho uma situação de equilíbrio, para encontrar o valor aqui, e o que ele quer saber é uma relação entre as massas, eu posso dizer o seguinte, olha, o Px vai ser o peso de A multiplicado pelo seno do ângulo, tá? Que no caso aqui o ângulo de inclinação é de 53. Então, seno de 53. Então, vou descrever aqui. E isso é igual a quem? A força de atrito. Tá? E como que eu calculo força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a força normal, tá? Mais a tração 2. Só que a tração 2, ela equivale, nesses casos, metade da tração 1. Então, vejam que eu vou começar aqui a desenvolver uma série de raciocínios. Bom, então, aqui, peso de A vezes seno de 53, ou seja, o valor de Px, é igual ao coeficiente vezes a normal. Só que a normal de A, nesse caso, ela é igual ao Py. Então, vou colocar aqui igual ao Py, normal igual ao Py, mais T1 dividido por 2.
Só que quem que é T1? Né? T1, não é isso? Aqui é igual ao peso de B. Então, eu posso falar que peso de B dividido por 2. Então, notem que eu começo agora a ter algo, né, já um pouco mais organizado, aí, uma relação matemática. Tá? Então, vamos lá. Ó. Peso de A vezes o seno de 53 é igual ao coeficiente vezes o PY, que nesse caso é o peso, né, no caso aqui, de A vezes quem? Vezes o cosseno de 53. Isso somado ao peso de B dividido por 2. Notem que alguns valores eu tenho. Por exemplo, posso falar que o peso de A, não é isso? Vezes aqui seno de 53, não é isso? Que é 0,8, é igual ao μ, que é 0,2, vezes o peso de A, vezes o cosseno de 53, que é 0,6. E aqui, peso de B dividido por 2. Tá? Notem que está ficando um pouquinho longo aqui. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cima, para a gente poder visualizar melhor. Então, olha só, eu tenho 0,8 peso A é igual 0,2 vezes 0,6 é 20% de 60%, ou seja, é só 12%. Não é isso? Ó? 0,2 vezes 0,6, 0,12 peso de A mais peso de B dividido por 2. Notem que agora eu tenho peso de A tanto de um lado da equação quanto do outro lado da equação. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu só colocar aqui, tá isso? Então, eu vou dizer aqui o seguinte, olha, o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo falar que 0,8 peso de A menos 0,12 peso de A é igual ao peso de B dividido por 2. O que vai dar aqui, não é isso? 0,8 menos 0,12 vai dar 0,68, tá? 0,68 peso de A, não é isso? Igual ao peso de B dividido por 2. Se eu passar esse 2 multiplicando, isso aqui vai dar 1,34, tá? 1,36, perdão, né? 1,36 peso de A é igual ao peso de B. Como ele quer saber a relação entre as massas, não é isso? A gente pode pensar de duas maneiras, né? A gente pode pensar, bom, se a relação entre os pesos é uma, a relação entre as massas é a mesma, não é isso? Tá. Mas se você quer ter um pouco mais de certeza que você está fazendo a coisa certa, então eu posso escrever assim também, ó, 1,36 MA vezes G é igual ao peso de B, que é o MB vezes G. E aí sim você vai ter tranquilidade para dizer que a massa de B é igual a 1,36 vezes a massa de A. E o que significa isso, né? O que significa dizer isso? Eu posso pensar da seguinte maneira. Olha só, se a massa de B é igual a 1,36 vezes a massa de A, eu posso dizer que isso também é uma massa de A mais 0,36 massa de A. Ou até mesmo, se eu colocar em porcentagem, né, certo? 0,36 é 36 centésimos, ou 36%. Então, quer dizer, se 0,36 equivale a 36%, 1 é 100%, é uma unidade inteira de massa. Então, 100% da massa A mais 36% da massa A. Ou seja, a massa de B, na verdade, é o mesmo valor de 100% da massa de A e ainda acrescida de 36% dessa massa de A. Ou seja, o B ele não é igual ao A, ele é 36% maior do que A. Por isso, a alternativa correta seria a alternativa A. Não é isso? Ó? Então, a massa do bloco B é 36%, aliás, a alternativa B é 36% maior que a massa do bloco A. Galera, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido aí esse conceito que envolve plano inclinado e também as polias. Mais um exercício que a gente depende bastante do diagrama de forças. Se tiver alguma dúvida, digita aí nos comentários. Eu vou deixar outros links de vídeos que tem esse assunto, né, que falam tanto sobre o diagrama de forças,
quanto a decomposição do peso e etc. Tudo bem? Um abraço, gente!